Olá, amigos! Hoje eu gostaria de lhes contar uma história muito interessante. Não é um conto de fadas nem a jornada de um herói, mas estou certo de que vocês irão gostar. É a história de nossa querida cidade, Sorocaba. Bem, vou começar em uma época muito antes do nosso nascimento, muito antes até mesmo do nascimento dos nossos pais, avós ou até mesmo dos avós deles. Estou falando de um tempo em que nosso país se chamava Pindorama, que na língua dos índios que aqui viviam significava Terra das Palmeiras. E na terra livre de todos os males de Pindorama, havia um grande caminho que se estendia desde onde hoje é o Peru até o Oceano Atlântico. Os índios o chamavam de Caminho do Piabiru. Dizem que nossa querida Sorocaba, terra acolhedora, boa para a caça e com campos férteis, era cruzada por essa importante rota indígena. Bem, vamos avançar um pouco na nossa linha do tempo até o ano de 1500, em que os portugueses vieram em suas caravelhas e chegaram à terra de Pindorama. Acho que não devem ter gostado muito desse nome, então passaram a chamá-la de Terra de Santa Cruz. Algum tempo depois também enjoaram desse nome. Esses portugueses não gostam mesmo de nomes. E passaram a chamar o local de Brasil, devido à grande quantidade de árvores cuja madeira era avermelhada como brasa, chamada de pau-brasil. Além do pau-brasil, aquelas novas terras ofereciam outras riquezas que despertavam os interesses dos portugueses. As terras precisavam ser desbravadas e suas riquezas extraídas. Foi então que surgiram homens corajosos, fortes, aventureiros, habilidosos, bonitos, musculosos, homens dispostos a desbravar aquela mata virgem. Eles eram os bandeirantes. O tradicional chapéu que os protegia do sol e da chuva. Gibão alcochoado, que protegia-os das flechas dos indígenas e evitava que elas repelissem as flechas e dardos sobre seus companheiros. Botas de cano alto, para a proteção dos seus pés em meio à selva. Luvas e o seu facão. Esses são os trajes em que os bandeirantes normalmente são retratados nos quadros. E assim os bandeirantes adentravam por entre a mata virgem de diversas maneiras. Certamente, dentre as diversas formas de locomoção utilizadas pelo bandeirante, o cavalo é o mais imponente e rápido, apesar de não ser muito apropriado para enfrentar longos percursos entre as matas, carregando toda a carga que os bandeirantes levavam em suas bandeiras. Uma ótima forma de adentrar mata dentro era através dos rios, por meio de embarcações, os chamados batelões. Canoas ou outros tipos de barco era o que existia de mais moderno na sua época. Deixa pra lá. Em muitos trechos, o bandeirante não conseguia acesso através de rios ou a cavalo. Logo abria caminho andando, cortando a mata virgem com seu facão, ou utilizando-se das rotas já abertas feitas pelos indígenas, como por exemplo o Piabiru, citado anteriormente. Mas havia um meio de transporte que iria se destacar e num futuro muito próximo seria de extrema importância. Tratava-se de um animal forte e resistente, capaz de carregar todo porte de coisas por um longo percurso e sem se cansar. Um animal que nem o sol nem a chuva poderia pará-lo. Tamanha era sua persistência. Um animal como nenhum outro, ideal para grandes jornadas. A mula. A mula foi um importante meio de transporte, contribuindo para o desenvolvimento da cidade de Sorocaba. Mas vamos falar dela um pouco mais adiante. A busca pelas riquezas como ouro e prata foi inicialmente um fracasso, mas os bandeirantes encontraram outra riqueza, muito mais abundante e encontrada com facilidade. Era chamado de ouro vermelho, mas não se parecia com o ouro.
Não se assustem, amigos, mas estamos falando dos índios. Naquela época, a escravidão era uma prática comum e os pobres dos índios foram os primeiros a conhecê-la. O capitão Baltazar Fernandes fazia muitas expedições ao sul do país em busca de índios para lhe servir. Dizem que Baltazar chegou a capturar cerca de 400 índios que estavam com ele quando ele veio a Sorocaba. Logo, os bandeirantes passaram a capturar os índios e forçá-los a trabalhar em suas plantações. Mas, obviamente, os índios não se deixavam capturar com facilidade. Então, batalhavam contra os bandeirantes para defender suas terras e liberdade. Mas vamos falar um pouco mais sobre Baltazar Fernandes, que nasceu da união do português Manuel Fernandes Ramos e da brasileira Susana Dias, filha de uma índia com um português. Apesar de ter nascido na cidade de São Paulo, cresceu em Santana do Parnaíba. Sua história de fundação da cidade de Sorocaba ocorre quando ele estava um pouquinho mais velho. Um pouquinho mais. Não, nem tanto. Ah, sim, agora sim. Baltazar recebe dos portugueses uma doação de Seis Marias, onde hoje fica Sorocaba. Baltazar então mudou-se para Sorocaba com sua esposa, filhos e índios, formando assim um vilarejo que viria a se tornar nossa cidade. Sobre o alto de um morro, Baltazar construiu uma capela dedicada a Nossa Senhora da Ponte, onde hoje é o Mosteiro de São Bento. O tempo passou e aquele povoado já contava com um pouco mais que 2 dúzias de casas de brancos e dos mamelucos, que são filhos de brancos com índios, como a mãe de Baltazar. Então Baltazar conversou com gente muito importante e elevou aquele povoado à condição de vila. Logo, pelourinho do vilarejo de São Felipe foi transferido simbolicamente para a vila de Baltazar. Baltazar doou uma parcela das terras que havia recebido aos monges beneditinos. Nas terras doadas ficava a capela de Nossa Senhora da Ponte. Ali eles fundaram o Mosteiro de São Bento e também abriram uma escola onde ensinaram os meninos por muitos e muitos anos. E dali em diante, Sorocaba foi crescendo e se desenvolvendo até se transformar na querida cidade em que vivemos hoje. Ah, mas você quer saber o porquê eu disse que a mula seria muito importante, não é mesmo? Mas calma, amiguinho. Essa história fica para o 2º episódio. Até logo! Tchau! Você sabia? Na fauna sorocabana é comum encontrarmos nosso amigo, o jacaré do papo amarelo, passeando pelo rio Sorocaba. Ele é um réptil da família dos crocodilianos. É amplamente encontrado pelo sudeste da América do Sul, ocorrendo em qualquer ecossistema associado à água nas bacias dos rios Paraná, Paraguai, Uruguai e São Francisco, sendo comum desde o extremo leste do Brasil até o Uruguai. Também é encontrado em ecossistemas costeiros, como mangues. É um animal carnívoro que vive aproximadamente 50 anos. São conhecidos por este nome, pois durante a fase do acasalamento, estes animais costumam ficar com a área do papo amarela. Possuem o focinho mais largo de toda a família dos crocodilianos. O bem-te-vi, além de ser um dos personagens que ilustra a nossa história por ser típico em nossa região, ou seja, faz parte da fauna sorocabana passeriforme, da família dos tiranídeos, de nome científico Pitangus sulfuratus. A espécie é ainda conhecida pelos índios como pituã, pitaguá ou puintaguá. Medindo cerca de 23,5 centímetros, o bem-te-vi se caracteriza principalmente pela coloração amarela viva no ventre e nas listras brancas no alto da cabeça, além do canto que nomeia o animal. Considerado um dos pássaros mais populares do Brasil, é um dos primeiros a vocalizarem ao amanhecer.